Claro que não tem como ter que ser crente sozinho. Maria, dá licença. Ele está no corpo. E quando ele se encontra com esse corpo, seja de madrugada, com Nicodemus, seja na beira do poço, com a samaritana, seja lá à noite, com Zaqueu. Era só esse? Só. Olá, muito boa noite. Olá, meus queridos amigos. Olha só. Muito boa noite a todos. Estamos aqui para mais um encontro, estamos aqui em mais uma oportunidade que Deus nos dá de estar aqui modestamente levando um pouquinho da palavra de Deus, levando um pouquinho das escrituras sagradas. Muito boa noite, meus queridos amigos. Hoje aí 52ª live, 52ª transmissão, 52ª oportunidade que Deus me dá aí com a graça a mim dispensada de estar falando um pouquinho do Evangelho de Cristo a todos os amigos aí. Então, cumprimentando os queridos amigos, os irmãos em Cristo, que a graça de Deus, que a paz e o amor de Cristo estejam sempre conosco, meus queridos. Muito boa noite a todos nessa abençoada noite de domingo, mas essa oportunidade, como falei antes, aí que Deus nos dá. Transmitindo ao vivo aí para o Instagram, transmitindo ao vivo para o Facebook, lembrando aí os queridos amigos que forem assistir ao vivo, ou também podem assistir posteriormente no IGTV do Instagram, no meu perfil no Facebook. Esse vídeo logo após também eu coloco na íntegra lá no YouTube, no canal Evangelho Segundo o Evangelho. Estamos aqui então, meus irmãos, 8h02. Estamos aqui para mais uma transmissão, estamos aqui para mais um tema proposto. Então, Deus nos dá essa oportunidade e sempre devemos agradecer. Então, cumprimentando mais uma vez aí os irmãos que estão assistindo, que a graça de Deus, que a paz e o amor de Cristo estejam sempre conosco, meus queridos. Muito boa noite a todos, iniciando aí mais essa transmissão. Lembrando também que quem quiser compartilhar aí com seus amigos, fique à vontade. Quem quiser comentar concordando ou discordando de alguma coisa que eu falar aqui também, esteja à vontade, como sempre. E é isso aí, meus irmãos. Eu sempre deixo claro, sempre ratifico aqui no começo das transmissões. Eu não sou um pregador, eu acho que essa palavra é um pouco pretensiosa. Eu estou aqui simplesmente para falar do Evangelho da graça de Cristo. Esse é o grande objetivo de todos. E hoje, meus irmãos, então, é uma noite especial, é um tema muito especial, porque essencialmente na transmissão de hoje vamos falar de amor. Um amor e seus sentidos, o amor e suas variações. O título da live é Eros, Storge, Filia e sobretudo Ágape, desculpa, meus irmãos. Eros, Storge, Filia e Ágape. Então já vamos entender as variações dessas palavras e o que elas significam e por que o tema central que nós vamos falar aqui é amor. Patrícia entrou aí no Instagram. Muito obrigado, Patrícia. Deus te abençoe a ti e a tua família aí. Obrigado pela audiência. Então, meus queridos, é isso que nós vamos falar hoje. Sobretudo, amor. Então, vamos lá, meus irmãos. Um pequeno entendimento aqui para nós nos situarmos. A palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, os manuscritos, os livros originais que deram origem à Bíblia Sagrada e que foi
traduzida para todas as línguas do mundo praticamente, basicamente são em duas línguas, tá? Os originais. O Antigo Testamento, quase todo em hebraico, praticamente todos os registros que tem em hebraico. Existe alguma coisa de aramaico, mas praticamente foi traduzido do hebraico. E o Novo Testamento, os 4 evangelhos, as epístolas, o Apocalipse, o livro de Atos, todos foram traduzidos do grego, que é o que nós vamos falar um pouquinho aqui. Todos foram traduzidos do grego, meus queridos. E para nós nos situarmos, o grego é uma língua muito, eu diria complexa, ou diria completa. Ela tem muitas palavras com significados diferentes para palavras que para nós só tem um significado ou uma palavra só. Então o grego é uma língua muito complexa e muito completa. E nas traduções da Bíblia para as diferentes línguas, seja para quais forem, desde lá da tradução para o latim, que foi as primeiras, que era a língua romana, daí surgiu a Igreja Romana, e para outras línguas, se perdeu, se trocou, se deu sentidos um pouco diferentes nas traduções, mas na base ficou o mesmo. Então, daqui que nós vemos o tema que nós vamos falar hoje, o porquê que o grego é tão completo e muitas coisas foram suprimidas nas traduções, meus irmãos. Seja no Velho Testamento ou no Novo Testamento, mas principalmente no Novo, uma das palavras mais faladas é a palavra amor. Isso, amor. Amor. Ô André, obrigado pela tua audiência, meu querido irmão em Cristo. Também estava assistindo vocês aí há pouco agora. Paz de Deus para ti. Muito obrigado, muito me honra a tua audiência, meu querido irmão em Cristo, lá de Charqueadas. Então, meus irmãos, a palavra amor na Bíblia é falada inúmeras vezes. E vamos falar hoje aqui, eu me proponho a falar um pouquinho sobre o amor. Então, só que no grego, nos manuscritos originais que deram origem às traduções do Novo Testamento, a palavra amor, ela não é uma só. Conforme o contexto, conforme a passagem, o versículo, o capítulo, ela é colocada de maneiras diferentes, tá? Então, para o que nós, na língua portuguesa, entendemos como a palavra amor, que é uma palavra generalista, ela pega vários sentidos e inclui tudo como amor. Lá no grego, que é a língua original do Novo Testamento, dos Evangelhos, de Atos, de Apocalipse, das Epístolas, tá? Ela tem vários sentidos. Então lá o amor, a palavra amor que nós conhecemos como uma palavra, ela se desdobra em 4. Existe eros, existe storge, existe filia e existe ágape. São 4 palavras. Essas 4 palavras, inclusive, estão dando título aí ao tema proposto hoje. Então, cada uma tem um sentido. Então, eu vou dar um breve sentido de cada palavra e falaremos mais a seguir, meus queridos. Eros é o amor carnal, é o amor com desejo, é o amor do homem pela mulher, da mulher para o homem, do esposo para com a esposa, da esposa para com o esposo. É o amor carnal, o amor de macho e fêmea, o amor da criação de Deus. Deus criou o homem, Deus criou a mulher. E o amor entre esses dois seres de sexo oposto se chama no grego eros. Inclusive daí vem a palavra que todo mundo conhece, palavra erotismo, erótica, vem de eros, do grego eros. Segunda, storge. É o amor que nós temos pelo irmão não no sentido familiar, pelo irmão em Cristo, pelo semelhante, pelo outro semelhante, pelo outro ser humano. É a capacidade de nós amarmos o ser humano mesmo,
e não inclui aqui parentesco ou coisa parecida. É o amor do homem pelo próprio homem, pelo seu irmão, o homem no sentido de criação divina. Então esse é storge. Filia, com PH lá se lê pilia. Filia é o amor que envolve grau de parentesco na maioria das vezes. É o amor de um irmão carnal, de um irmão em carne pelo outro irmão. É o amor do pai pelo filho, do filho pelo pai, da filha pela mãe, da mãe pela filha. Este é o amor filia. Estou falando de maneira bem resumida aqui para não tomar muito tempo, meus queridos. E por fim, o último desdobre, vamos dizer assim, da palavra amor em português, em grego, é ágape. Este é o mais importante, meus queridos. É o amor divino. O homem, por si próprio, ele não consegue sentir o ágape, porque o ágape é de Deus, é o amor de Deus para com a sua criação, é o amor de Deus para com nós, para com os seres humanos, para com a sua criação. Este é ágape, esse é o significado. Então, meus queridos, como vemos, o grego vai desdobrar em 4 palavras com significados diferentes, o que para nós tudo é amor. Então, por isso que os originais, os manuscritos gregos, às vezes, dão um sentido maior e dão um contexto maior, meus irmãos. Então, agora, dito isso, nós vamos fazer situar passagens e situar essa diferenciação de amor ao longo das Escrituras Sagradas. Começamos com ágape. Ágape, amor divino, amor de Deus para conosco, amor de Cristo para conosco. Aqui um pequeno entendimento também. Nós vamos ver Gênesis 1:1. Gênesis capítulo 1, versículo 1. Está escrito assim. Para nós portugueses, para a língua portuguesa. No princípio criou Deus o céu e a terra. Isso é Gênesis 1:1. No original que é hebraico, que nem é grego, tá? No original que é hebraico, no princípio criou Elohim o céu e a terra. Muito importante. Elohim, isso é o original hebraico, está escrito assim. No princípio criou Elohim o céu e a terra. É uma palavra plural. Elohim é uma palavra plural. Então, no princípio criou Elohim o céu e a terra. Quer dizer que Elohim, eles criaram o céu e a terra. Aí já começa uma pequena dúvida. Mas como eles? Era só Deus? Não, meus irmãos. Quem criou o céu e a terra era Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Então era o Senhor Deus, era o Cristo Filho e era o Espírito Santo, a Santíssima Trindade. Quem criou o céu e a terra em Gênesis 1:1 era Elohim. Então Elohim era uma palavra plural, como dissemos antes. Então, meus amigos, aqui a primeira constatação, já que nós estamos falando de ágape. Então, ágape, ou amor divino, já transcende o tempo. Já vem antes o amor de Deus, o ágape, já vem antes do tempo ser tempo, antes de todos os tempos. Até inconcebível entendimento para a nossa mente humana. Então, isso que nós temos que entendimento. Antes do homem existir, antes da terra existir, antes de todas as coisas existir, o amor, o ágape, amor de Deus, já existia entre as 3 pessoas divinas da Santíssima Trindade. O amor existia entre Deus Pai, entre Deus Filho e entre Deus Espírito Santo. Olha essa outra passagem. E a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Isso está em Gênesis 1:2. Então, ágape, o amor de Deus, já se movia sobre as águas, meus queridos. O amor sempre existiu. O amor que nós conhecemos hoje
sempre existiu, mesmo antes de o tempo existir, meus irmãos. Dito isso, meus queridos, para entendimento, então nós tínhamos a realidade do Antigo Testamento, nós tínhamos a realidade da dispensação de Deus no trato com os israelitas, com os judeus, com os hebreus. Existia amor, tá? Mas existia também promessas feitas a Israel de um Messias. E os israelitas, eles sempre entenderam mal isso. Eles sempre acharam que viria um Messias Salvador majestoso, com grande poder terreno, fazendo milagres, derrotando inimigos, livrando o povo de Israel dos cárceres dos inimigos. E isso não aconteceu. O Messias veio, como todos nós sabemos, em forma humilde, em forma humana, totalmente diferente daquele entendimento. Não veio poderoso, tá? E aí, meus queridos, quando ele veio, era o sinal de ágape de Deus para conosco. Era o sinal de ágape. Ágape, amor divino. Então Deus já manifestava o seu ágape para a humanidade, nos mandando o Messias, o Salvador, o Jesus Cristo, aquele que fez a sua obra consumada na cruz por nós, meus irmãos. Então aqui eu começo. A maior prova de ágape que nós temos, ou a maior prova de amor, generalizando a palavra, que nós temos, é essa. Está em João 3,16, conhecida passagem. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João 3,16. Essa é a maior prova do ágape de Deus para conosco, para mim, para com você que está assistindo ou que vai assistir. Essa é a maior prova, essa é a maior prova de amor ou de ágape de todos os tempos, meus irmãos. Isso é lindo, isso é maravilhoso. Outra passagem. E desde o início, o Senhor Jesus estava prometido ao mundo. Isso fazia parte dos planos, dos desígnios de Deus, desde o início. E esse ágape já estava prometido. Essa passagem nos afirma: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. João 1, do 1 ao 5. Então aqui, meus irmãos, vimos alguns exemplos, algumas passagens que menciona, que tem contexto de ágape, do amor divino. Vamos falar um pouquinho mais de ágape daqui a pouco. Outro significado, storge. Storge, então, é aquele amor que nós sentimos pelo outro, pelo ser humano, pelo nosso igual, pela nossa raça. E Paulo nos fala isso de uma maneira muito bonita, meus irmãos. Olha, ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos, e não tivesse amor, seria como um metal que soa ou como um sino que tine. E ainda que tivesse o dom da profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé de tal maneira que transportasse os montes, e não tivesse amor, nada seria. E ainda que distribuísse toda a minha fortuna para sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado, e não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. 1 Coríntios 13, do 1 ao 3.
Então, meus irmãos, aqui tem um sentido amplo, inclusive, nessa passagem de amor por caridade também. Tem traduções, algumas traduções bíblicas que falam, toda vida que tiver essa palavra amor, fala caridade, que é o amor pelo outro, a caridade pelo irmão que necessita, pelo nosso ser igual, pelo outro mesmo. Então, sempre que se fala amor, também pode ser traduzido, algumas passagens, algumas traduções podem usar a palavra caridade. Outra passagem, meus irmãos, Paulo ainda falando, o amor é sofredor, é benigno, o amor não é invejoso, o amor não trata com leviandade, não se ensorbece, não se porta com indecência, não busca seus interesses, não se irrita, não suspeita mal, não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. 1 Coríntios 13, do 4 ao 7. Então aqui Paulo ainda continua falando do amor, meus irmãos. Aqui nessa outra passagem, também já podemos ver a storge, que é esse amor de homem para homem, de ser humano para ser humano, misturadinho, um pouco de mistura, um pouquinho já associada ao ágape, que é o amor divino. Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor é Deus, e qualquer que ama é nascido de Deus, e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Isso está em 1 João 4, do 7 ao 8. Queridos, olha o final desse versículo. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Essa passagem aqui, meus irmãos, muita gente deveria ouvir, deveria refletir, deveria se posicionar. Quem não ama não conhece a Deus. Então, em qualquer lugar que pregarem um evangelho que não tenha como base o amor, não vem de Deus esse evangelho, não é o evangelho da graça do Senhor Jesus. Fiquemos atentos, meus queridos. Repetindo, o que eu li agora está 1 João 4, do 7 ao 8. Ninguém jamais viu a Deus se nós amamos uns aos outros. Deus está em nós. Ninguém jamais viu a Deus. Se nós amamos uns aos outros, Deus está em nós. E em nós é perfeito o seu amor. 1 João 4,12. Mais uma passagem. Então, se nós amamos ao outro, Deus está em nós. Porque todo amor, toda e qualquer forma de amor vem de Deus, não é natural do homem, meus queridos. Vou falar até um pouquinho à frente disso. Mas assim, até para um ateu, até para um descrente, até para um cético, nenhuma tese de psicologia, nenhuma tese social, nenhum doutor jamais conseguiu explicar o amor. E não tem como o homem explicar o amor, porque o amor é a porção divina em nós. Então é uma das semelhanças que nós temos ao Criador. O Criador nos criou lá no início da humanidade em sua imagem e semelhança. E aqui o amor é uma das semelhanças que temos com Deus. Então não tem como conceituar o amor, não tem como botar em palavras humanas o amor, justamente por isso. Porque o amor é divino e é a porção divina que está dentro de nós. Está dentro dos crentes, está dentro dos não crentes, dos descrentes também. Todo homem tem dentro de si a porção divina, uma parte de Deus chamada amor, meus queridos. Repetindo o que eu li agora, está em 1 João 4 ao 12. Vamos falar um pouco de filia, o amor que tem parentescos, meus irmãos,
o amor de pai para mãe, de filho para filha, o amor com grau de parentesco das pessoas mais próximas. E os fariseus, ouvindo o que ele fizera emudecer os saduceus, reuniram-se no mesmo lugar. E um deles, doutor da lei, interrogou-o para o experimentar, dizendo: Mestre, qual é o grande mandamento da lei? Aqui um fariseu interrogando Cristo sobre a lei judaica. E Jesus disse-lhe: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todo o teu pensamento. Este é o primeiro grande mandamento. E segundo, semelhante a esse, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes 2 mandamentos dependem todas as leis e os profetas. Mateus 22, do 34 ao 40. Aqui, meus queridos, mais uma vez, o Senhor Jesus falando, é impossível, o maior dos mandamentos é o amor. Nenhum mandamento, nada pode ser superior a amarmos a Deus e amarmos o nosso próximo, meus irmãos. Na próxima passagem, meus queridos, aqui tem filia, aqui tem ágape e aqui tem storge. Vós, filhos, sedes obedientes a vossos pais no Senhor, porque isso é justo. Honra teu pai e mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis a ira de vossos filhos, mas criai-os na doutrina e na admoestação do Senhor. Efésios 6, do 1 ao 4. Aqui temos filia, ágape e storge. Então temos o amor pelo outro, temos filia, que é o amor do pai pela mãe, da mãe pelo pai, e temos também o ágape, que é o amor divino, meus irmãos. Repetindo, Efésios 6, do 1 ao 4. Chegamos a Eros, o amor carnal, o amor homem-mulher, mulher-homem. Olha que tem algumas passagens que nos revelam isso, meus irmãos. E Jesus respondendo-lhe disse: Pela dureza dos vossos corações vos deixou escrito esse mandamento. Porém, desde o princípio da criação, Deus fez o macho e a fêmea. Por isso deixará o homem a seu pai e a sua mãe, e unir-se-á a sua mulher, e serão os 2 uma só carne, e assim já não serão 2, mas serão uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Marcos 10, do 5 ao 9. Aqui já fala justamente de Eros, meus irmãos. Então, do amor que Deus como bênção, a união do homem e mulher, desde Adão e Eva, que entraram em união carnal, até os dias de hoje. Esse amor é abençoado, é uma das dádivas também do Senhor para conosco, é uma das bênçãos, o amor do casal, o amor marido, mulher, mulher, marido, meus irmãos. Olha essas passagens aqui, não tem nada de errado, até tem teorias que dizem que é errado o amor carnal em homem e mulher, não tem nada de errado, ele é abençoado por Deus. Beije-me ele com os beijos de sua boca, porque melhor é o teu amor do que o vinho. Isso está em Cânticos 1:2, Cântico de Salomão. Está na Bíblia, meus irmãos. Não tem errado, não tem crime em um homem amar a mulher e a mulher amar o homem. Formosas são tuas faces e teus enfeites, o teu pescoço com os colares. Enfeites de ouro te faremos com incrustações de prata. Enquanto o rei está sentado à sua mesa, o meu nardo exala o seu perfume. O meu amado para mim é como um ramalhete de mirra posto entre os meus seios, como um ramalhete de hena nas vinas de Engedai, e para mim o meu amado. Eis que és formosa, ó meu amor, eis que és formosa, os teus olhos são como as das pombas. Eis que és formoso, ó amado meu,
Também amável o nosso leito é verde. Isso está em Cânticos 1, do 10 ao 16. Cantares de Salomão para a sua amada e a sua amada para Salomão. É um livro bem grande, inclusive. Está na Bíblia, então, meus irmãos. Então aqui é mais uma forma de amor que Deus nos deu como presente. Então a igreja romana, principalmente, em outras épocas, condenava, dizia que a união carnal, que a união sexual de um homem com a mulher era pecado e disse que tinha que só ter fins de procriação e disse que era pecado mesmo, que o homem não deveria, ou vamos dizer, teria que evitar a união carnal com sua esposa. Isso é ridículo, meus irmãos. A união de um homem e de uma mulher, desde que em matrimônio, ela é abençoada por Deus, meus irmãos. O amor do homem para a sua mulher, da sua mulher para o homem, esposa, esposa e esposo, é uma bênção de Deus. Não tem nada que ser reprimido, não tem nada que feio. Cuidado aqui só, meus irmãos, porque é entre casal. Fora do casamento, aí sim as escrituras condenam, aí é considerado prostituição. Mas aquele que segue os caminhos cristãos, que segue o evangelho de Cristo, tem esse discernimento. Então o amor entre marido e mulher e marido é uma bênção de Deus, é o eros, que é uma das bênçãos, um dos sentidos do amor também, meus irmãos. Então, meus queridos, já indo para o final, aqui é 8h31, o que a gente pode constatar? Todo o amor que sentimos vem de Deus. Falei agora 5 minutos atrás. Até para o descrente, quando ama, esse amor é a parte divina que Deus que está em nós. Quando eu amo, o amor vem de Deus. Quando você ama, esse amor vem de Deus. Mesmo para o descrente, mesmo para o ateu. É a porção divina de Deus que está em nós, o amor. Meu. Quando um pai ama um filho, o amor vem de Deus, filia. Quando um filho ama o pai ou a mãe, vem de Deus, filia. Quando o marido ama a esposa ou o esposo ama o marido, vem de Deus, eros. Quando amamos um irmão em Cristo, vem de Deus, storge. Quando amamos um irmão descrente, que também vem de Deus, também storge. Até um ateu ou um descrente, quando ama outro descrente, também vem de Deus, também storge. Se você diz cristão e não ama, na verdade você está mentindo, meus queridos. Absolutamente não tem a menor possibilidade de tentar conhecer a Deus, de tentar conhecer o Evangelho de Cristo sem amor, sem amar, sem manifestar esses sentidos de amor, seja eros, seja filia, seja storge, ou seja experimentar o agape de Deus para conosco, meus queridos. Isso é primordial. O amor é o ato sublime daquele que crê em Cristo, meus irmãos. Então, meus irmãos, a prova sublime do ágape é justamente essa. Deus nos deu salvação, nos deu a possibilidade, através do seu imensurável, do seu infinito amor, do seu infinito ágape para conosco, através da obra de Cristo na cruz. Então é isso que nós temos que entender. Foi por amor de Deus que Ele nos deu redenção através de Cristo. Foi por amor, somente por amor que Ele nos deu isso. Olha o que diz a passagem. E nos vivificou, estando vós mortos em ofensas, em pecados. Efésios 2:1. Nós estávamos mortos, nós éramos ofensores de Deus e nós estávamos em pecado e Ele nos vivificou em Cristo. Outra passagem. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus.
todos, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Romanos 3, do 23 ao 24. Vou repetir, meus irmãos, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificado gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Romanos 3, do 23 ao 24. Pela graça, meus irmãos, pelo ágape, amor divino, pelo ágape, por muito ágape, por infinito ágape, o Senhor entregou o seu Filho para que nós que estávamos mortos em delitos, para termos a possibilidade, temos a remissão dos pecados e entrarmos na vida eterna com Cristo. É muito ágape, é muito amor, meus queridos. Apesar de todos os pecados, apesar de todas as nossas ofensas, apesar de toda a nossa distância de Deus, Ele manifestou o seu amor infinitamente para conosco com Cristo. Para finalizar, meus irmãos, então, última passagem aqui. Estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou junto com Cristo, pela graça sois salvos, e nos ressuscitou junto com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Efésios 2, do 5 ao 7. E essa é a última passagem então da transmissão de hoje, meus queridos. Então, meus irmãos, meus queridos amigos, ame muito, porque se realmente você quer chegar próximo a Cristo, se você quer entender o seu evangelho, se você quer um caminho para Deus, não há como trilhar esse caminho, não há como trilhar essa estrada, não há como seguir nessa direção se não amar. Amar a tua esposa, amar o teu filho, amar o teu próximo, amar o teu irmão, ensiná-lo. Não há, meus irmãos, não há como chegar a qualquer caminho que leve a Deus, que leve ao Evangelho do Senhor Jesus, sem muito amor. Então é um convite que eu faço para ti, meu querido amigo, minha querida amiga, meu irmão em Cristo. Vamos amar, vamos cuidar do próximo, vamos praticar a caridade, vamos ajudar, muito amor, muito, para os que estão próximos a nós, para aqueles que talvez não estejam tão próximos, mas que nós tivermos a oportunidade de manifestar o nosso amor a eles, também faremos. Muito amor, meus irmãos, muito amor mesmo. Muito obrigado pela audiência de hoje, meus queridos. Aí estou encerrando aqui essa transmissão. Então, do Face caiu aqui. Só fiquei com o Instagram. Agradeço muito, lembrando aí que essa transmissão também fica no meu perfil no Facebook, fica no perfil no Instagram, daqui a pouquinho estará no YouTube. Que a graça de Deus, que a paz e o amor de Cristo esteja sempre conosco. Muito obrigado, boa noite, meus queridos.